estatística, nada disso, porque eu acho que isso não vai acrescentar em nada. É mais trabalhar muito conceito mesmo, o que é economia solidária, como é que está sendo organizada, porque quando vocês forem pleitear, né, qualquer coisa da prefeitura, é importante que vocês saibam o que está acontecendo, saibam discutir, saibam o que está rolando, acho que é um pouco nesse sentido. Tá certo? Antes, só para a gente, nós vamos entrar em conceito, mas para a gente começar a conversar sobre a economia solidária, entendam que nós vamos falar de trabalho. É disso que estamos falando, vamos falar de trabalho. A economia solidária é uma relação de trabalho. A economia subentende trabalho de maneira solidária. Aí nós vamos aprofundar isso, vamos lá. O que é economia? O que é economia? Economia é uma palavra que ela vem do grego, que ela significa oikos nomos. Não é isso? Assim que pronuncia? Nino é mestre, craque nisso. Literalmente ela significa administração da casa, ou seja, o cuidado com a casa, que tem o sentido, né, de providenciar tudo que é necessário para o bem viver. Então ela remete a essa ideia de cuidar com a casa, daquilo que a casa precisa, o que eu preciso para que as coisas estejam bem, que o bem viver possa reinar dentro dessa casa. Ela vem dessa ideia. Eu estou dizendo literalmente aquilo que a palavra significa para nós. Então é o cuidado com a casa, né? A administração da casa, como que eu administro a casa, para que essa administração possa me possibilitar o bem viver entre as pessoas, as pessoas que estão na casa. Então, basicamente é um pouco essa ideia. Solidariedade. Então, economia, né? Solidariedade, economia solidária, solidariedade. Solidariedade, na visão marista, não é um sentimento vago de compaixão e tristeza. Não é determinação, mas determinação firme e perseverante de comprometer-se com o bem comum. Então ele não é uma questão de aquela coisa, coitadinho, não. Na verdade ela é uma ideia de, né, que o bem comum se estabeleça entre as pessoas, entre a relação que se estabelece. Compreende isso? Então, que às vezes a pessoa pensa que solidariedade é para ajudar as pessoas, é para ajudar sofrendo, coitadinho, não. Ela não é solidariedade, ela é um compromisso para que o bem entre todas as pessoas se estabeleça. O bem comum, né? O bem das pessoas, entre as comunidades, né? Entre as pessoas de um modo geral. E nós podemos entender que o bem comum, nós não podemos entender como o mundo, né? Como a criatura humana, digamos assim, a relação entre os seres humanos. E aí, ela vai se preocupar, a economia, vai se preocupar com a produção e a satisfação das necessidades dos recursos disponíveis, é aquele bem viver que nós falamos. Então, ela vai se preocupar com a produção, tem que produzir coisas, para que essa produção satisfaça as necessidades na busca ali dos recursos necessários, mas também disponíveis para esse bem viver. Estou me fazendo entender? E aí nós temos lá, dentro desse sistema que nós vemos um sistema capitalista. O capitalismo ele vai se preocupar com a valorização do capital e o acúmulo do mesmo. Então vamos lá, nós estamos falando lá, economia, cuidar da casa, solidariedade, estamos falando do bem comum, né? Dessa economia para satisfazer as necessidades dentro de um regime capitalista, onde a preocupação do capitalismo, esse sistema, é única e exclusivamente na valorização do capital, e mais do que a valorização do capital, mas o acúmulo dele. Então, quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Quanto mais ela tem aquele ditado que diz é real, ganha dinheiro quem tem, né? Então, quanto mais a pessoa tem, mais possibilidade dentro desse sistema
sistema ela tem de poder investir e ganhar mais. Então, isso dá para compreender bem, né? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, vocês vão parando. Bom, dito isso, vamos ao conceito então de economia solidária. Só para a gente não perder. Nós falamos de economia, que é o cuidado com a casa, para o bem viver. A questão da solidariedade, que é a busca do bem comum, e não é aquela coisa do coitadinho de ajudar os pobres, ou quem mais necessita, mas é da busca e da luta para o bem comum. A economia solidária é o conjunto, portanto, de atividades econômicas. Estamos falando aqui de atividades econômicas, de trabalho envolto a uma atividade que gere, né, não é isso? Que gere recurso, que gere dinheiro, economia, produção, distribuição, consumo, finanças e crédito, organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras de forma coletiva e autogestionária. Bom, vamos lá, vamos devagar, né? Parece que não dá nem para respirar, né? Então vamos lá. É o conjunto de atividade econômica. O que é uma atividade econômica? Tudo aquilo que gera dinheiro, gera renda, certo, menina? E como é que eu vou gerar essa renda, essa economia? Produzindo. Uma vez que eu produzo esse notebook, eu vou vender, vou distribuir para que ele possa ser vendido, tá certo? Eu vou distribuir. Alguém vai consumir. E entre nós também, nós podemos também consumir ele, né? Finanças, que envolve a questão de financiamento também, e crédito. E compreende tudo isso, né? Organizadas, ou seja, essas atividades econômicas de produção, elas são organizadas e realizadas solidariamente, um ajudando o outro, por trabalhadores e trabalhadoras, de forma coletiva. Ela não é individual, ela é coletiva e é autogestionária, ou seja, não tem a figura, não tem um dono, não tem um proprietário, todos são proprietários do meio de produção. Então, por isso o nome autogestionária é isso. Então ela é gerida pelo grupo, pela coletividade e não por uma pessoa. Não existe patrão, né? Nós vamos aprofundar mais isso. Este conceito explica os valores e princípios fundamentais da economia solidária, que são esses. Quais são os princípios, portanto, da economia solidária? A cooperação, a autogestão, a solidariedade e a ação econômica, ou atividade econômica como o quê? Pode ser ação como atividade econômica. Nós vamos falar de cada um deles. Vamos lá. Porque nessa relação da economia solidária não existe patrão e não existe empregado. Tá? São grupos autogestionários. Então, grupos é o proprietário dos meios de produção. Na relação de economia solidária não tem patrão, não tem empregado. Isso é bom nunca esquecer disso, porque onde se há patrão e há um empregado, não há economia solidária. O consumo é responsável e consciente, tem que ser. Aquilo que eu consumo, ele tem que ser responsável e tem que ser de maneira consciente. Desenvolvimento local e sustentável com produtos saudáveis e em benefício do próprio consumo. Então, por exemplo, né, a Coca-Cola, ele é um produto, eu não estou dizendo aqui que vocês não possam vender Coca-Cola e colocar Coca-Cola não possa servir, mas ele não é recomendável, por conta da forma que é produzida. Ela é um regime exploratório. O McDonald's, por exemplo, minha filha adora, você acabou de dizer que ela está na casa do meu sogro, que já levou 5 vezes menos de 15 dias no McDonald's. Então é uma aberração, porque a exploração que é dentro do McDonald's só a marca. A popularidade que tem o nome, então aquilo fica na cabeça. E quando eu for comprar alguma coisa, tem que saber de onde eu estou comprando, se tem compromisso. Então tem que olhar para isso. É claro que nem tudo é possível, nem tudo, mas buscar isso, né? Perseguir isso. E tem que ter uma mudança social. Então é uma lógica diferenciada de desenvolvimento, sem concentração de renda, de terra, políticas de distribuição. Então eu costumo dizer sempre que a opção pela economia solidária, ela requer uma mudança,
ela requer de fato uma opção diferente de viver, né? Uma diferente vida. O sistema do jeito. A economia social não afronta, né, o sistema capitalista, não afronta, porque ele está dentro do sistema capitalista, mas ela o torna menos selvagem, de maneira mais, digamos, menos selvagem. Acho que essa é a palavra mais correta, porque o capitalismo ele é selvagem, e aí nós vamos falar um pouco mais disso também. Então, não tem patrão, não tem empregado, tem que ser um consumo responsável e consciente e tem que provocar uma mudança social. E essa mudança social, ela tem que partir através do próprio indivíduo, que sou eu. Eu mudo primeiro, né? A partir da minha mudança, a mudança da sociedade, ela começa a existir porque eu sou parte dela. Eu sou parte da sociedade que eu vivo. Aí nós falamos, acho que eu voltei, né? Não tem não. Aí tem as características que nós falamos lá em cima, que é a cooperação, a solidariedade, a autogestão, a ação econômica. Vamos falar de cada uma delas. O que é a cooperação? A cooperação são objetivos comuns, propriedade coletiva, partilha de resultados e responsabilidade solidária. Isso é cooperação. Então vamos lá. O que eu produzo? Eu não sou dono. Eu pessoalmente não sou dono, mas todos são donos. Eu tenho objetivo que não é pessoal, mas é do coletivo. Então são objetivos comuns. Então nós todos vamos produzir determinadas coisas para colocar em determinado mercado, e eu partilho esses resultados. Esse resultado eu não tenho diferença, né, de um para o outro, mas eu partilho e compartilho também, né? E assumo para com este coletivo uma responsabilidade solidária. O que é uma responsabilidade solidária? De repente, uma pessoa necessita mais do que o outro de uma determinada situação, então tem que ser naquele momento, tem que estar junto, tem que estar solidário àquela ação, àquela situação. Por exemplo, dentro de um grupo tem uma pessoa que é casada, tem 10 filhos, o outro não é casado, por exemplo. Então é natural que as necessidades daquele que é casado tem 10 filhos são muito maiores do que aquele que é solteiro, por exemplo. Então eu preciso compreender a necessidade de ser maior, portanto nós precisamos ajudar mais aquele do que o outro. Com essa responsabilidade, só um exemplo, né? Uma responsabilidade com essa questão da solidariedade. A propriedade coletiva é importante. Tudo o que for do empreendimento é de propriedade do coletivo, não pode ser de propriedade individual. O individual pode compartilhar algo que é seu, mas o que é do grupo não tem dono. Compreendeu, né? O que é autogestão? Democracia participativa das decisões. Então, ou seja, toda decisão que for tomada precisa ser de forma participativa e democrática. Uma pessoa igual a um voto. É assim que se faz a discussão. Na forma de coordenação compartilhada, obviamente que os grupos precisam ter uma coordenação dos trabalhos, mas essa coordenação tem que ser compartilhada. Ela não pode ser por eu ter sido escolhido o coordenador daquele grupo, então agora eu faço o que eu quero. Não pode, tem que ser compartilhado. Pode ser individual. Não pode ser uma missão individual. E sem patrão. Não tem patrão. Solidariedade. Solidariedade precisa existir nas relações internas e externas. Eu não posso ser só solidário comigo, mas eu também preciso olhar o que está em torno de mim. É aquilo que eu falei do exemplo dos 10 filhos. Oportunidade para o desenvolvimento de todas as pessoas. Então, o empreendimento, onde uma pessoa começa a ficar bem de vida, em melhor situação econômica do que o outro, significa que tem alguma coisa errada. Então precisa olhar para isso, né? E precisa ter a preocupação com o bem viver de todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ter qualidade de vida, né? Então, se uma tem uma qualidade de vida melhor que a outra, precisa olhar o que está acontecendo, por que isso está acontecendo. E a ação econômica,
que é a viabilidade econômica, né, do grupo, do empreendimento, com eficácia, com efetividade e coerência. Então a coisa tem que funcionar bem, ela tem que ter viabilidade, né? Não adianta nada, eu costumo dizer, né? O lugar bom de vender água é no deserto, né? Onde não tem água. Então a gente precisa saber o que aquele empreendimento, se de fato ele tem viabilidade dentro do mercado. Porque não adianta aquela coisa da lua em ponto de faca, né? Então, por exemplo, vocês, o exemplo de vocês trabalham com produtos para festas, né? Bolos, salgados, etc. Então, é onde vocês precisam divulgar o seu negócio, é onde existe essa coisa. São salões, são locais onde efetivamente as festas acontecem, né? Não adianta. Pelo menos a procura, né? Exatamente. Aí tem o processo de produção sustentável, né? Seja cultural, social, econômico, ambiental, etc. Acho que é importante essa questão da sustentabilidade, dessa questão, por exemplo, vocês vão usar, vocês usam muitos produtos e precisa ver o que pelo olhar da questão ambiental, qual produto que agride menos o meio ambiente. Então, ter essa preocupação, não jogar, por exemplo, óleo no tanque, tem que reaproveitar o óleo do sabão, né? Toda essa questão, essa preocupação precisa ter. E pensar na questão do comércio justo e o consumo solidário. Então, o que é o comércio justo, né? Eu tenho um preço efetivamente justo dentro da minha produção. Praticar um preço justo. E o consumo solidário é eu olhar para outros grupos que produzem coisas que eu consumo. Só um exemplo, vamos pegar o exemplo do óleo que nós acabamos de dizer. Tem um grupo lá em São Bernardo que coleta óleo e fabrica sabão. Então, se eu vou ao supermercado comprar sabão, eu compro sabão deles, né? Porque ali eu dou esse consumo solidário. Eu preciso consumir também com pessoas que estão ali no meio. Isso também é ser solidário, né? Ok? Então vamos lá. Alguma dúvida? Comentário? Agora, quais são os setores? Setores que existem dentro da economia solidária? Tem muitos, né? Eu coloquei alguns deles aqui. EcoSol, gente, é a abreviação de economia solidária, tá? Economia Sol Solidária. São produção de bens. Então, economia solidária produz bens. Prestação de serviços. Eu posso ter um empreendimento para a produção de bens, para a prestação de serviços, para o consumo solidário, que aqui nós acabamos de falar. Comércio justo, também acabamos de falar, e as finanças solidárias. Então, basicamente, assim, os principais setores que a economia solidária está atuando está dentro dessas instâncias. Da produção de bens, da prestação de serviços, do consumo solidário, do comércio justo e da finanças solidárias. Aí nós temos lá o campo, quais são os campos que a economia solidária está. Esses são muitos, vamos ver se a gente consegue entender todos eles. Tem lá os empreendimentos econômicos solidários, né? O que são os empreendimentos? São organizações de finanças solidárias. Aí nós temos Banco do Povo, bancos que são de moedas sociais, que existem vários, São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, Pernambuco, vários lugares do país existem os bancos chamados bancos comunitários que praticam finanças solidárias. Só para a gente entender essa questão da finanças solidárias. Por que você queria banco solidário, né? Tem vários nomes, Banco do Povo, Crédito Solidário, tem Finanças Solidárias, tem vários nomes que são dados. O que é a finança solidária? Só
vocês entenderem. Eu vou pegar o exemplo do Banco Palmas, que é um bairro lá do, parece que Recife, se não falar a memória. É uma comunidade pobre, carente, e eles montaram o que chamam de moeda social. Bom, dinheiro, valor, né? Aquele que visa potencializar a economia local. Então, lá dentro daquela comunidade já tem lá postos de gasolina, padaria, supermercados que já aceitam essa moeda social, que ela circula só dentro daquele local. Eu produzo esse controle, o Nino precisa desse controle. Ele compra, ele vale, aí tem os valores lá, 5 palmas, né, 10 palmas, aí ele me paga com palmas. Para eu produzir ele, eu preciso, né, de arame, eu vou lá no depósito e compro com ele. O cara, para ele fazer a entrega, precisa pôr gasolina, vai lá e compra. Então o dinheiro fica ali. Então você precisa de farinha para fazer o bolo, vai no supermercado, você vende, e aí a moeda fica circulando e ali potencializa a economia local. Em vez de eu ir longe comprar isso, eu compro lá, né? E lá eles têm um compromisso dessa questão do preço justo. Então tem todo um sistema montado. Se o seu empreendimento precisa comprar uma máquina, por exemplo, e o cara faz aquela máquina, você pode pegar o dinheiro emprestado, né, do banco lá, você compra a máquina, produz, você vai pagando parcelado juros assim, praticamente não existe juros, né? Bem, uma coisa mais. Então tem toda uma rede que está envolvida nesse processo, e que isso não é blefe, não, existe isso, tem Palmas, tem aqui, em São Paulo tem reportagem na televisão, já vi várias. Aqui eu esqueci o nome daqui, olha que legal eu falo, tem aqui em São Paulo, e estão se pensando. Na Bahia também tem. Tem várias, quase no Brasil inteiro tem. E está se pensando em Santo André montar em Paranapiacá, uma moeda social lá, para potencializar lá. É a organização de finanças? É todo esse processo que existe. Aí você tem, dentro dos empreendimentos, você tem as empresas recuperadas. As empresas recuperadas são, vamos pegar um exemplo aqui, eu não sei se eu já falei para vocês disso. Tem uma empresa aqui em Diadema, tem também aqui em Mauá, tem uma, em Santo André tem uma também, São Bernardo tem. Você tem lá a Uniforja. Uniforja é uma grande empresa, exporta, faturamento de quase 600 milhões por ano, é algo absurdo. E eles é uma empresa recuperada. Na crise dos anos 90, nós vamos falar um pouquinho disso também ali na frente, houve um processo, essa empresa faliu. Os empregados, os funcionários daquele emprego, o desemprego já era grande naquela época. Eles assumiram a empresa com a dívida que tinha e começaram a produzir em cooperativa, né? Se organizaram em cooperativa, e eles recuperaram, não só recuperaram a empresa, como pagaram, hoje não deve mais nada, e tem um faturamento na casa de 600 milhões ano. São 600 e poucos cooperados que administram essa empresa. Então, tem o Univídeo, tem o Uniforja, tem o Unimáquinas, tem várias empresas aqui na região que passaram por esse processo e que conseguiram superar a crise dentro da empresa. Então, eles são hoje proprietários da empresa. E é daquela forma que eu falei lá, não tem patrão empregado não, é o grupo lá, os 600 são donos, né? E ao final do ano eles dividem, o lucro que tiver lá, eles dividem, que eles chamam isso de retirada, né? Divide igualmente entre os membros, igualmente. Bom sentido é isso. O cara que é engenheiro ganha 10 mil por mês lá, e o faxineiro que ganha 1.500, se uma retirada ela for, sei lá, 10 mil reais, o cara ganha 10 mil, o faxineiro também. Não é proporcional, é igual, né? Então isso é importante dizer. Tem também o chamado cooperativismo popular, que é aqueles grupos que se organizam nas cooperativas populares, de trabalho, aquela coisa toda. Existe a rede de empreendimento. Rede de empreendimento são aquelas pessoas que cada um faz, ou grupo, ou individual, executa o trabalho, depois eles acabam se organizando em guilds. Por exemplo,
faz. Aí tem o Nino, é um grande empresário, dono de uma empresa que tem 800 funcionários. E ele quer dar uma festa no final de ano. Então ele vai e contrata ela, mas ela não tem capacidade para atender, mas se ele juntar todas elas, tem condição de atender. Então elas se juntam. Isso é a rede. Então existem várias redes aí que estão interligadas aí, produzindo dessa forma. Tem também as associações, clube de trocas, grupos de modo geral. O que é clube de trocas? Troca, por exemplo, isso aqui não serve para mim, mas serve para você. Isso não serve para você, mas serve para mim. Então isso aqui eu fico com isso, você fica com isso. Então isso não tem preço, eu simplesmente troco. Existem esses clubes que fazem isso, o clube de trocas. Santo André está se tentando montar um clube desse aí. Eu já ouvi falar desse clube. Então, os empreendimentos estão dentro desse universo. Oi? Os empreendimentos estão dentro Desse universo. Aí tem as ligas ou uniões, na verdade são entidades de representação. Essas entidades de representação, para nós, o nome mais popular para nós são sindicatos. Mas na verdade não é sindicato, são entidades que representam empreendimentos. A mais conhecida aí entre nós aqui é a Unisol Brasil, está aqui em São Bernardo do Campo. O empreendimento, aliás, é uma entidade que é importante vocês conhecerem, depois eu posso marcar uma reunião com eles, vocês conhecerem e tal. De repente é importante vocês se filiarem à Unisol, inclusive, porque elas ajudam na consultoria, busca de projetos, recursos, enfim, uma série de coisas que a Unisol ajuda os grupos a fazer. Tem lá a Ancosol, a Concrab, que é uma entidade que está ligada ao movimento sem terra, a Unicaf, a Anteag, tem outras também, tem a ADS, tem outras entidades aí. Só vocês saberem que existem entidades de representação desses grupos, sejam eles regularizados ou não, mas tem que passar por um processo dele. Por exemplo, a Unisol, você vai lá, pode não ser um empreendimento regularizado, mas eles vão ajudar a passar por um processo até que se regularize, porque não tem como buscar projetos, recursos se não for formalizado. A entidade de apoio e de fomento, que são os movimentos sindical, aqui na região, principalmente o Sindicato da Luz da ABC ajuda bastante. Existem as ONGs, os CIPs, nós somos uma ONG que também ajuda no apoio e fomento da economia solidária. As igrejas, pastorais sociais e as incubadoras universitárias e também as prefeituras, né? Mas a prefeitura entra lá em cima, lá. São as instâncias de políticas públicas de economia solidária, são os conselhos de economia solidária, o governo federal. Dentro do governo federal está lá a Secretaria Nacional de Economia Solidária, e existem também os governos municipais, estaduais não é o nosso caso, porque o nosso estado aqui não tem política de economia solidária. E aí nós temos também fóruns e redes, e isso é importante vocês olharem, né? Você tem lá a rede de gestores públicos, essa rede é nacional, é uma rede de gestores que trocam informações e projetos com relação de políticas públicas. Você tem lá os fóruns estaduais, nós temos o Fórum Estadual de Economia Solidária, tem o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, existem as redes de economia solidária que eu falei para vocês. Em Santo André tem a RAIS, depois eu vou falar dela também. Existem as frentes parlamentares, no estado de São Paulo tem a frente criada de economia solidária. Nós temos que pressionar para que ele se movimente, porque está parado, não sai nada. Era o Grama, nosso prefeito, que era o coordenador dessa frente. Hoje é o Marcolino, que não é mais candidato a deputado estadual, é deputado federal. Nós vamos ver depois discutir essa frente, como é que a gente potencializa ela. E existem os setoriais, né, de economia solidária também. Existem tanto instâncias partidárias ou não. Em Santo André existe o setorial de economia solidária no Partido dos Trabalhadores. Eu, por acaso, não sou coordenador desse setorial. Ok? Então esse amaranhado que a economia solidária está organizada no Brasil. A economia solidária está dentro lá. Você tem os empreendimentos, você tem as entidades de apoio,
você tem os fóruns, você tem também os governos e tem as entidades de representação. Conseguiram, né? Dá para vocês entenderem como é que está essa organização? Tranquilo? Mais ou menos assim. Tá, o que você não conseguiu entender ali? A gente explica. A gente está entendendo, mas... Onde vocês são estão ali? muitas coisas. Onde vocês estão ali? O foco, por exemplo, primeiro lado. Aqui, né? Não, tem um lugar ali que efetivamente vocês estão. Vocês estão. Vocês existem num daquele campo ali, vocês estão. Setoriais de economia solidária. Conselhos setoriais, Vamos ver se vocês se acham. Para mim, esse aqui, ó, empreendimentos econômicos solidários. Exatamente. Perfeito, ali mesmo. porque conselho É ali mesmo. organização não é empresa. Vocês estão ali e especificamente vocês estão no cooperativismo popular. Ah, sim. E vocês praticam um cooperativo. Porque não apenas, né? Porque na verdade a cooperativa. Outro, né? Porque a cooperativa ela é regular, né? Ela é como é que não é regular? Como é que chama? Ela é. Se você é uma cooperativa, você está regularizado. Você está. Não é regularizado, é outro nome. Né? Mas vocês é um empreendimento popular. Vocês ainda é. Então vocês estão exatamente, vocês estão naquele grupo. Eu acho que especificamente, acho que é importante. O Jerônimo tem aquela luzinha, né? Eu não sou tão chique que nem ele, não. Eu ainda sou mais. Vocês são mais aqui, ó. Vocês são um grupo, né? Vocês não é uma cooperativa. Vocês estão aqui. Mas é exatamente nesse campo aqui. Vocês podem. Qual o próximo passo que vocês podem dar? Né? Aqui e aqui. Né? Nesses dois campos aqui vocês podem começar a atuar. Né? Vocês podem sair daqui, vocês só estão aqui neste momento. E ali vocês podem ir também, né? Aqui, ó. Né? Vocês podem estar indo para lá. Então tem 3 campos ali que vocês podem atuar. Neste momento vocês só estão em um, no empreendimento, certo? Então vamos lá. Na entidade de apoio, de representação, vocês podem se associar a uma delas. Você pode procurar Unisol, TEAG, qualquer uma delas. Eu aconselho Unisol, que é com quem a gente trabalha e é uma representação, que é uma entidade mais próxima de nós. Os fóruns, desde já, vocês podem começar a atuar. Os fóruns são abertos. Não existe fórum fechado. Se é fórum, é aberto. Então você tem o fórum municipal, depois eu vou falar disso. Você tem o municipal, você tem o regional e tem o estadual. Além do GT aqui da cidade. Eu vou falar disso na frente. Vamos lá então. Quais são as características, né, do empreendimento econômico solidário? O empreendimento, o que caracteriza o empreendimento? Como é que eu olho para o empreendimento? Para ele ser econômico solidário, ou ele é uma cooperativa, ou ele é uma associação, ele pode ser um grupo informal, mas grupo informal, ele nunca um autônomo, tá? Nunca um autônomo, seja formalizado ou não, tem que ser um grupo. Ele pode ser um fundo rotativo, ou seja, você pode estar hoje numa atividade econômica, amanhã você pode estar em outra, mas desde que seja em grupo, né? Clube de trocas, nós falamos, a banca comunitária, clube de trocas, redes de cooperação, que é aquele que eu falei agora há pouco, e a central, que é aquelas que eu falei também, de representação. Então, uma cooperativa, uma associação, grupo informal, um fundo rotativo. Então, esse fundo, desculpa, eu falei besteira para vocês. Fundo rotativo não é isso que eu falei, não. Fundo rotativo, ele é um determinado valor econômico,
onde eu posso fazer uso dele de forma rotativa, eu posso usufruir dele. Por exemplo, eu preciso comprar uma máquina, eu recorro ao fundo, eu compro, devolvo, o outro vai lá. Então isso é fundo rotativo. O banco comunitário é aquilo que eu falei para vocês lá do Banco Palmas, que pode ser um banco onde ele potencializa a economia local e tal. A moeda deles, né? Com a moeda social. Aí tem o clube de trocas, que é aquilo que eu falei, que é aquela questão relação de troca, as redes de cooperação e a central, etc. Isso é o que caracteriza o empreendimento. E o econômico? Eu estou falando empreendimento, econômico e solidário. Empreendimento é isso, o econômico. Cooperativa, associação tal, econômica, produção, prestação de serviços, comercialização, crédito, finanças solidárias, consumo, trocas, etc. Isso é uma atividade econômica. E o solidário, que é a autogestão, cooperação, solidariedade, justiça, sustentabilidade e comunidade. Então, para eu entender o que é um empreendimento econômico solidário, eu olho para essas coisas aqui, se eles tiverem isso dentro da sua atividade, ele é um empreendimento econômico solidário. Correto? Eu estou falando grego ou vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, uma cooperativa, ela produz, ou ela é de prestação de serviço, ou ela é de comercialização, então, e tem que ser autogestionária, de cooperação. A associação, ela precisa ter um daqueles viés econômico e um daqueles viés solidários, e assim por diante. Ela tem que perpassar. Uma cooperativa, porque você já ouviu falar do termo Copegato? Já ouviu falar desse termo? Você já ouviu falar, né, também? Copegato é o seguinte, porque é assim, existem muitos governos, principalmente governos, e também algumas entidades de representação, que arrepia quando se fala de cooperativa. O que acontece? Você pega, por exemplo, a Coopermod, que ela é uma cooperativa, o nome é. Por que é uma cooperativa? Porque tem um grupo de pessoas, né, que pela lei de cooperativa montou aquele negócio. Aquele negócio, vai ganhar dinheiro. O problema é que eles exercem dentro do mercado não a cooperação, não o preço justo, não tem consumo solidário. Antigamente, quem era afiliado, quem era cooperado, no final do ano recebia um dinheiro. Aquilo é a sobra que eles chamam. Eles pegavam aquela sobra e dividiam igualmente entre seus cooperados. Hoje não existe mais, porque já superou isso, porque gostaram do negócio, né? E já não é mais um empreendimento econômico solidário. Ele é uma cooperativa que é a chamada Copegato, que vai explorar e traz dentro da lei do mercado. Mas isso não leva eles à justiça? Ou eles deixaram isso e Não, a lei permite. Qual é o problema? Aí vamos ver se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. Qual é a luta do movimento de economia solidária? É que existe uma lei que diga, né, que um grupo que pratica todos esses é economia solidária. Economia solidária hoje é tudo aquilo lá. Se é uma cooperativa, é economia solidária. Se é associação, nós não queremos mais isso. Nós queremos uma lei que especifique, que determine, que delimite. Que aí você passa a ser uma atividade econômica, mas regida sob uma lei. Isso não existe ainda. Existe, está lá tramitando no Congresso Nacional, já faz 10 anos que está lá, mas não sai de lá. As coisas não... Então hoje, se eu quero praticar a economia solidária de maneira, meu Deus, eu não acho a palavra, não é regular, tem um nome para isso. Formalizar, de maneira formal, informal, formal. Se eu quero praticar a economia solidária de maneira formal, eu preciso ser, ou ser cooperativa ou ser uma associação. Eu não tenho outra saída. Ou um grupo de MEIs. Todos vocês podem abrir uma MEI e vocês trabalham em associação. Vocês se associam. Aí é economia solidária. Eu estou falando grego ou estou compreendendo o que eu estou falando?
Por isso que eu estou falando, não existe uma lei ainda. E aí você acaba usando o mal, o que existe de lei, em detrimento daquilo que eu quero. Que é o caso da couve, por exemplo. E não a lei que pune. Não, porque eu estou fazendo uma lei da cooperativa, mas não é economia solidária. É isso que eu estou dizendo. Se eu quero praticar a economia solidária, eu posso usar a lei da cooperativa, eu posso ser uma associação. De vez em quando eles lançam uma revista. Nossa, se você ver lá dentro daquela revista, o que tem, eles falam que eles cooperam. Entre eles. Quer dizer, entre eles ali. Mas eles não praticam o comércio justo, o preço justo, eles não praticam isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Nem tampouco. Nem um pouco. Então, não é uma crítica a eles, não. A lei está lá, eles usam a lei, não tem problema. Se nós quisermos fazer melhor, nós podemos. E não tem nada de ilegal nisso. Eles não estão praticando nada ilegal. Eu só estou dizendo que não é economia solidária. Eu preciso entender que para eu praticar a economia solidária de maneira formal hoje, eu não tenho uma legislação. Eu preciso ou ser cooperativa ou ser associação, senão eu não consigo ser. Eu não consigo formalizar. É isso que eu tenho que entender. Daqui em breve isso vai acontecer. Ainda não. Acho que está claro isso mesmo. Tá, não? Aí vamos lá então. Aí tem um quadro comparativo, esse quadro é bem legal. Vamos ver se a gente consegue. Na verdade, aquele ES lá, eu acabei mudando. Eu peguei esse quadro de uma lá da Caritas brasileira, eu mudei porque eu achei que estava errado. Mas depois que eu fui analisar ele, eu vi que não é isso. Aquele empreendimento econômico solidário. Não é economia popular solidária, que é o nome geral que se dá. Mas também não muda muita coisa não. Vamos lá. Aspectos de economia capitalista e economia solidária. Economia popular solidária e economia solidária. Vou dizer ES lá, o EPS. Então vamos lá. A lógica, né? Qual é a lógica na economia capitalista? É a acumulação do lucro. É o acúmulo, é o juntar. Quanto mais eu ganho, mais eu quero. Eu quero que meu bolo cresça. Eu não me contento de ter 1 milhão, eu quero ter 2, eu quero ter 3, eu quero ter 4, eu quero ter 100. Então é o acúmulo, é o lucro. Eu quero lucrar com isso. Eu acho que é aquilo. Essa é a lógica da economia capitalista. Na economia solidária, não. É a ampliação da qualidade de vida. Não é do lucro. Todos têm que estar bem. Todos têm que se estar bem. Iguais, né? Iguais. Não é um que se está bem. É todos. O aspecto da relação interna. Dentro da economia capitalista, a relação é de patrão e empregado. Na economia solidária, é a autogestão de forma cooperativa. É a autogestão. Então não tem patrão e não tem empregado. Todos trabalham juntos. O aspecto do protagonismo na economia capitalista é de representações empresariais. É o mundo empresarial. Né? Aquela coisa do empresariado, aquela coisa da figura do engravatado. Na economia solidária são as organizações dos movimentos da economia solidária. Então, assim, enquanto na economia capitalista eu estou lá defendendo o meu, na economia solidária todo está discutido como todo mundo cresce junto. Na capitalista é como eu se dou bem. Na economia solidária, como todos nós vamos se dar bem. O Nino produz lá abacaxi, eu produzo banana, vocês produzem bolo. Como é que a gente junto, eu me dou bem e vocês também dão? Então essa é a discussão dentro da economia, da economia solidária. Na educação, no aspecto da educação, na economia capitalista, a educação é para a competição, para o individualismo. Para a economia solidária, não, é para a solidariedade em rede. Eu acho que essa questão da educação é muito legal. Enquanto na verdade poderia estar escrito ali a cooperação, né? Competição e cooperação. Acho que poderia até mudar aquilo depois. Hoje, na economia capitalista, só se dá bem na economia capitalista aquele que prova que é melhor. Mais do que isso, toda a educação hoje, e sempre foi assim,
ela é montada para você ser submisso ao sistema, para você ser empregado. Ela te prepara para você servir aos detentores do capital. Aqueles que detêm o capital, não é na educação pública que ele vai na particular, porque tem uma outra lógica. A lógica ela é outra. A educação particular prepara você para você ser o cara que vai mandar naquele que está lá. Naquele que está lá. E aí quando você sai lá da sua formação, aí todo mundo bate palma para você e diz: olha, você está preparado para quê? Para ser submisso, para ser empregado. É para isso que a educação te prepara, para a competição. E só sobrevive nesse mundo, né, capitalista os melhores. Os melhores. Aquele que por alguma razão, seja de saúde, seja fisicamente, ele tiver dificuldade, ele fica para trás mesmo. O sistema passa por cima e não quer nem saber. Na economia solidária não. Aceita todo mundo, com seus defeitos, com seus problemas, com as suas dificuldades. Tanto é que hoje na economia solidária, o que está mais avançado hoje no Brasil, por exemplo, são o pessoal em termos de organização, de produção, está na saúde mental e está no movimento nacional de catadores. Em termos de organização, são os dois movimentos mais organizados dentro da economia solidária hoje no Brasil, é a saúde mental e é os catadores. Só para vocês terem uma ideia de como ele está, ela está muito nesse público mais excluído da sociedade. No aspecto do projeto de desenvolvimento, a economia capitalista ela é monopolista, ou seja, exploradora, né? Do meio ambiente e também das pessoas. Enquanto a economia solidária é o desenvolvimento da sociedade de maneira sustentável. No aspecto político, no capitalismo ela é excludente e compensatória, enquanto a economia solidária é de fortalecimento de rede e de suas representações. Então ali, quanto mais poder eu tenho, economia capitalista, mais eu quero. Enquanto lá não, quanto mais redes, quanto mais pessoas tiver, melhor. No aspecto das cadeias produtivas, no capitalismo é rede de competição e de exploração, enquanto na economia solidária é de complementariedade solidária. Então essa diferença é muito clássica. Eu costumo dizer, nessa relação ainda da exclusão, né, que eu acho da questão da competição, da mesma forma, e isso é importante a gente dizer, nós fomos educados para uma cultura de guerra e de competição. A nossa educação é de guerra no sentido de disputar tudo que vier pela frente, né? E competir cada vez mais. Eu sempre, nós somos preparados e educados para olhar para aquela pessoa que está ali e aquele lugar é meu, um dia eu vou estar ali, né? É para isso que e da mesma forma que nós somos educados para isso, também é possível nós sermos educados por uma outra cultura, por uma outra forma de ver o mundo, de enxergar, que é uma cultura de paz, de solidariedade, de cooperação. Basta, é aquela questão da opção de vida. Eu tenho essa opção, né? Por isso que eu, Leonardo e movimento defende que dentro da escola, seja ela pública ou particular, é necessário, defendemos que tenha uma disciplina que ensine economia solidária, porque da mesma forma que existe um mercado de trabalho formal dentro desse sistema hoje e que nós somos preparados para isso, é necessário que a escola apresente para as pessoas uma alternativa. Olha, você pode ser empregado, mas você também pode ser. Você também pode. Não, também. Ela também, patrão. Você pode ser empregado, porque só não se ensina a ser empregado. Você também pode ser patrão, pode. Agora você também pode praticar solidariedade, você pode trabalhar de forma solidária, cooperativa, pode. Então, veja bem que tem que as mostrar crianças isso. hoje é assim, elas crescem, nascem, você tem que trabalhar. Exatamente. Ó, você fez 18 anos, tem que trabalhar. Trabalhar. Pega
pega a malinha. Você nasceu para Vai ser trabalhar. Você empregado. nasceu para... É só isso que o brasileiro. Você tem que trabalhar. Isso Receber mesmo. o salário de quê? É isso A mesmo. vida inteira. É isso mesmo. Vamos lá então. Aí a gente tem. Bom, até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Aí, pessoal, olha, eu vou tentar ser rápido aqui para vocês entenderem que horas são. Quem tem horas aí? 5 para 7? 10 para 7. 10 para 7. Vamos tentar terminar 7h30. Vamos tentar aqui. Tá. Vocês vão entenderem como que a economia solidária avançou. Aí eu vou fazer um paralelo ao Brasil e também Santo André, tá? Então vamos lá. No Brasil, quem trouxe essa discussão para o Brasil foi basicamente a Igreja Católica na década de 80, que tinha, e aí através da Caritas, né, que é uma representante da Igreja Católica do Brasil, Caritas do Brasil. Basicamente fazer um trabalho de estimular a organização da população de baixa renda e através da organização que pudesse melhorar a sua qualidade de vida. Então na década de 80 é que inicia isso e é a Caritas que traz essa discussão para o Brasil. No final da década de 80, aí entra o movimento sindical, fortemente entra o movimento sindical com ações de organização e principalmente para a manutenção dos postos de trabalho por conta do desmonte industrial, que é aquela época o início da grande crise da década de 90 com as empresas, a crise da indústria e tudo mais. E o resultado disso foi a motivação de empresa com gestão dos trabalhadores, que foi o exemplo que eu citei para vocês, daqui da Uniforge, da Unividia, aqui em Mauá, da Unimáquina de São Bernardo. Então no início da década de 80, a Igreja Católica Caritas traz um pouco essa ideia de se juntar, de melhorar a renda através de grupos, enfim. E o movimento sindical, preocupado com a manutenção dos postos de trabalho, começa a pensar na recuperação aí das empresas, enfim. Léo, a termomecânica, ela entra nesse motivação de empresa? A termomecânica, ela tem uma outra lógica, né? Na verdade, ela passou para um grupo de pessoas, mas eles não praticam essa autogestão. Na verdade, ele saiu de um dono que passou para um grupo de pessoas, mas não pratica a cooperação, não. Não tem depois, no final do ano, por exemplo, ou do mês, do período, eles não têm aquela divisão entre todo mundo lá. É só quem é sócio. Eles tratam como sócio e não como cooperativo. Mas tem um pouco dessa lógica, mas para um grupo. É igual a Coop aqui. É a mesma lógica. Eles não praticam o preço justo, não tem essa lógica. Não tem. Aí você tem na década de 90. Um marco histórico no Brasil, que são as primeiras iniciativas de políticas públicas que vão começar aí na década de 90, mas fundamentalmente no objetivo, né, de trabalho e renda. Então, com a crise dos anos 90, aí surge lá os centros públicos de trabalho e renda, e aí incentivaram algumas cooperativas para que gere trabalho e renda, porque o negócio estava bravo na década de 90. Estava difícil. Em 94 surge a UTEAC, que é a primeira, uma primeira grupo, né, uma primeira associação de trabalhadores em empresa de autogestão, e também surge a Rede Unitrabalho, que visava o trabalho de ações práticas dentro do mundo do trabalho, desde 94. Inclusive a Unitrabalho, ela prestou assessoria aqui em Santo André. Em 95, as universidades entram fortemente com a implantação de modelo de incubadora tecnológica de cooperativas populares. Ela começa a estudar esse fenômeno que principalmente os sindicatos, dentro do movimento sindical vai surgir com as empresas recuperadas, ele começa a estudar isso, mas de forma dentro da própria academia, como é que eles poderiam ajudar para potencializar essa ideia de cooperativas populares. Então isso começa fortemente, principalmente no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nesse período.
Em 99, Santo André cria a incubadora de cooperativas. Então foi um marco muito importante, a primeira cidade de Santo André, da região, a criar a incubadora de cooperativas. Então inicia fortemente, mas aí era só de cooperativas. Não, o empreendimento como vocês, assim, eles não atendiam, só quem era cooperativa, ou quem queria criar, né? ou o grupo que quisesse criar cooperativas, que eram incubadas. Né? Então, vocês quisessem criar uma cooperativa, ia lá e eles incubavam em todo o processo de assessoria, de como é que funcionava e tudo mais. Então, em 99 surge isso. E aí, seguindo a linha da história, em 2000 é fundada a Unisol. Naquele momento era só em São Paulo, Unisol São Paulo, que tinham 13 cooperativas que foram filiadas, inclusive a Uniforge. Em 2001 surge lá um marco histórico, sociopolítico. Gente, esse momento foi muito importante. O Fórum Social Mundial em Porto Alegre, dentro do Fórum Social vai surgir um grupo de trabalho brasileiro de economia solidária. Esse grupo foi fundamental, inclusive para a criação da Senai de 2013, que está à frente ali. No final de 2002 acontece a primeira plenária nacional de economia solidária, que já é fruto, né, desse grupo de trabalho que vai realizar essa primeira plenária nacional de economia solidária para discutir o tema. E nessa plenária é criado o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que é o FBES. Então é um marco histórico da economia solidária que cria-se um Fórum Nacional aí de Economia Solidária. Lá em 2003 vai iniciar, aí são as primeiras iniciativas efetivamente de política pública em economia solidária. Ali em Santo André é criada uma primeira lei, que essa autoria dessa lei na época o vereador Carlinhos Augusto, que ele vai autorizar aquelas cooperativas que estavam incubadas pela incubadora de Santo André a celebrar convênios com o poder público. Isso é um marco aí no Brasil, referência no Brasil. Salvo engano, nenhuma cidade no Brasil, nem estado, existe uma lei como essa. É você poder contratar uma empresa incubada, sequer formalizada. Se ela estiver incubada, ela pode ser contratada para prestar serviço da cidade. Lei aí de 2003. E em 2003 é criada a Senais, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária. O governo Lula vai criar essa secretaria, que era outro marco de referência no Brasil, um grande avanço, que é a criação das Senais. Em 2004, vai acontecer o primeiro encontro nacional de economia solidária. Vai passar tudo na televisão. A primeira plenária acontece em 2002, mas o encontro nacional de economia solidária vai acontecer em 2004. E em 2005, em Santo André, foi criada a Incubadora Pública de Economia Popular Solidária, que é a IPEPS. Diga-se de passagem, lá em 99 é criada a Incubadora de Cooperativas. Em 2005 ela deixa de ser de cooperativas, mas ela passa a ser de Economia Popular e Solidária. Então ela atende todo, se é um grupo, seja formal ou não, ela passou a atender em 2005. Então deixa de ser só de cooperativa, mas é de economia solidária. Também é um avanço importante. Neste mesmo ano é criado o Fórum Municipal de Economia Solidária e é criado também a Rede Andreense de Economia Solidária, que é chamada RAIS. Essas duas entidades, digamos assim, estão vivas aí. Existe o Fórum e existe também a rede, que são dois espaços importantíssimos para vocês ocuparem e entender todo esse mecanismo e esse processo. Tudo bem até aí? Isso 2005. Vamos lá. 2006 acontece a primeira Conferência Nacional de Economia Solidária. Em 2008, aí é a primeira cidade da região a ter uma lei específica
de economia solidária. Então, é criado pela lei lá 9.000 e pouco lá, ó, tem ali não lei, 9.078, Isso. é criado o Programa Municipal de Economia Popular e Solidária, que estabelece princípios fundamentais e objetivos da política municipal de trabalho e economia solidária, que é regulamentado pelo decreto 15.846 de 2008. Então, Santo André foi a primeira cidade da região, e hoje só temos 3 cidades que têm lei na região. É Santo André, a segunda a criar foi São Bernardo, Diadema, hoje são 4. A terceira foi São Bernardo e agora a quarta em Mauá. Já temos 4. Em 2010 acontece a segunda conferência nacional, eu participei de todas, a regional, estadual e a nacional. E em 2010 tem uma coisa muito interessante que aconteceu, que foi a campanha da fraternidade, que trouxe o tema da economia solidária. Para quem é católico se lembra, mas também não foi só católica, foi ecumênica, né? Então foi uma campanha que tratou esse tema, essa nova economia, como economia e vida como tema importante. Foi importante para a economia solidária que a igreja trouxesse esse tema. Em 2011, a prefeitura, o governo ainda assinou um convênio com a Senais para promover e fortalecer e divulgar a economia popular e solidária. Esse convênio está nativo ainda, está funcionando mal, mas existe esse convênio. Existe, né? Precisa que Santo André dê uma olhada com carinho e comece a potencializar. Em 2012 é criado o Centro Público de Economia Solidária, fica ali na Campos Sales, não sei o número, mas fica próximo da igreja do Carmo, um pouco para frente ali. Fica do lado do prédio da Ocel. Lá no prédio da Ocel, exatamente. sim. E é lá que é importante vocês irem. É aquele número que o Gerônimo passou para vocês. Lá. Em 2013, o ano passado, nós tivemos 3 leis que eu destaco como importante. O vereador Leão Duarte criou 2 leis, que é a Semana Municipal de Economia Solidária, que é de 9 a 15 de dezembro, e o Dia Municipal de Economia Solidária, que é dia 15 de dezembro. E também foi criado, por uma lei do nosso prefeito Carlos Grana, reformulada a organização da Secretaria, criando a Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, com um departamento específico de Economia Popular e Solidária. Um marco para a cidade, importante, fundamental. Então hoje podemos dizer com toda franqueza que existe hoje uma política de economia solidária. Se está funcionando bem ou não é outra história, mas existe, certo? É para ser usada. Então esses foram os avanços aí da economia solidária e em suma, né? Teve muitas outras coisas aí, mas eu acho que bem... praticamente de 2 em 2 anos, né? 2006, 2011, 10, 12, 13. alguns destaques aí. Bom, pessoal, é isso. É um pouco, no geral, que eu queria falar para vocês. E dizer que, assim, não dá para vocês ir até o Centro Público de Economia Solidária e cobrar sem que vocês minimamente tenham um pouco essa ideia, essa noção do que significa. O que eu penso que vocês precisam fazer? Aí uma coisa que eu penso que é fundamental, vocês participarem do fórum. O fórum é importantíssimo, para vocês mostrar as caras, né? Fórum Municipal de Economia Solidária, Fórum Regional de Economia Solidária, as reuniões da RAIS, que é a rede, quando tiver, e também o GT, que é o grupo de trabalho que vai virar conselho, porque com essa criação da secretaria vai ter que ter um conselho municipal. Então essas instâncias são fundamentais para vocês participem, porque vocês participando disso, na hora que vocês forem, olha, nós estamos do fora, estamos participando, na rede nós estamos. Então vocês não dá nenhuma margem para que o poder público possa não atender você, não ajudar você. Então, se eu for, por exemplo, se eu fosse diretor do Departamento de Economia Solidária e o empreendimento me procurasse para ajuda, a primeira coisa que eu ia perguntar para eles: vocês estão participando do fórum? Vocês estão participando? A primeira coisa que eu ia perguntar, porque participar do fórum, participar da rede, participar do movimento,
significa dizer que vocês fazem parte do movimento. Fazem parte do movimento. Então, em sendo parte do movimento, vocês podem reivindicar o poder público. Essa é a minha visão. Aí, não estou aqui dizendo que tem que ser assim assado. E como fazemos para participar dessas A gente precisa do reuniões? interesse. É como que faz? Eu posso assumir um compromisso para vocês de avisar. Mas tem uma pessoa que vocês podem ligar, chama Cida Reis. Pode marcar o nome dela aí, Cida Reis. Pode dizer que vocês falaram comigo. Já. Nós tivemos uma formação com o Leonardo. E o Leonardo me disse para você avisar a gente quando tiver a reunião do fórum. E ela avisa. Cida Reis. Cida Reis é 97662 7230. Mas eu também aviso vocês quando tiver. Aliás, eu acho que semana que vem vai ter uma reunião. Eu aviso vocês também. Aí eles ficam sabendo. Sim. A Cida ela participa do fórum municipal, do fórum regional, estadual e nacional. Ela está até no nacional. Ela é uma pessoa que está inclusive na coordenação. Tudo bem? Dúvidas? Aí já. Não, tá ainda não. Nossa, gente, para mim ler umas coisas que está escrito. Aonde você quer? E lá na gente. Lá na internet. Aqui você está falando? Eu não, deixa eu te perguntar. Aqui? Posso perguntar, tio? Pode falar. Por exemplo, nossa cooperativa, foi o que você falou aí. Nós fizemos um contrato de um casamento e temos 10 mil salgados para entregar, um bolo de 20 quilos, 2 mil docinhos e tal, e vem. Só que a gente, nós 3 ou 4, né, não daria conta de fazer esse salgado. A gente pode contratar alguém e pagar, Pode. né? Pode. O ideal. Mas isso não precisa a pessoa estar dentro do grupo. Não, o ideal, aí, pela lógica da economia solidária, o ideal é vocês repassarem isso para um outro grupo que faça isso. Por exemplo, isso é o ideal. Isso é o ideal. Vocês não têm condição de atender parcialmente, não integralmente. Então vocês atendem parcialmente o que vocês podem e o complemento vocês pegam. Pessoal, tem um grupo aqui, vocês chamam ele para atender o restante. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Agora, vocês podem. Porque não tem. Se não encontra, por exemplo, você vai lá e contrata, não tem problema. E mesmo que vocês às vezes não tem tempo, vai lá e não tem nada que desabone. Eu só estou dizendo que o ideal não é assim. O ideal é porque aí você está incluindo as pessoas dentro do processo. Aqui em Santo André a gente não conhece nem outro grupo Então, que faz. o fórum, você vai conhecer um monte de gente do fórum. Por isso que A Cida Reis é uma delas. Cida Reis é uma delas. Ela trabalha com alimentação também. Trabalha com comida, com bolos, com café, faz tudo isso. Isso que o fórum é necessário, porque elas precisam encontrar outros grupos. que E aí vocês conseguem praticar aquele comércio justo, aquela questão da rede. É isso. Porque se você, por exemplo, a lógica é essa. Vamos lá, vamos voltar ao exemplo que a senhora perguntou. Eu tenho uma festa, ela é muito grande, eu não consigo atender ela toda. Uma parte eu passo para ela, porque aí eu faço o que eu consigo e ela faz a outra parte. Quando ela pegar uma do mesmo, ela vai passar para a senhora também, porque isso é rede. Então você começa a criar esse vínculo que é a rede, que a gente chama isso. Hoje é a senhora que vai passar para ela, amanhã é ela que vai passar. Porque isso existe, é a rede de cooperação, é isso. De cooperação, nos próprios bufês, que são registrados por aí, um ajuda o outro. Sim. Eles ligam assim, você tem 10 mil salgados aí? Aí um
encosta lá, não, Isso mas mesmo. olha, vamos supor, é 30 o seu, mas o meu buffet aqui é 25. Não, eles mandam, não vai precisar de um pessoal também para ajudar, porque às vezes Isso eles mesmo. fecham uma festa grande, não tem a capacidade. Eu quero deixar claro para vocês o seguinte: não pensem que hoje a economia solidária está linda e maravilhoso. Tem um monte de problemas, tem um monte de coisa. Ele é um processo. Eu até esqueci de falar isso no começo, que é importante dizer. Eu passei um conceito de economia solidária, esse conceito ainda está em construção. Ele ainda não é aquilo. Tanto é que eu. Não está. Não está, ele está em construção. Tanto é que eu olhei, eu citei a fonte lá, ó, de quem escreveu esse conceito. Onde que eu coloquei o conceito? Não, ali, ó, tá vendo lá? Eu nem sei pronunciar esse nome aí. Assenburg, sei lá. Então, assim, é um conceito que esse cara aí escreveu. Mas existem outros. Se você pegar livros do Folsinger, por exemplo, ele vai escrever outras coisas. Eu recentemente escrevi uma tese para uma pós-graduação que eu fiz. Eu escrevi do meu jeito lá, o que eu penso da economia solidária. Poderia até ter colocado para vocês aí o que eu escrevi, mas eu acabei pegando do cara. Mas é um conceito que ainda está em construção. Então não pense que essa coisa que eu estou falando assim funciona mil maravilhas, não tem problemas. Não tem problemas. Mas o movimento busca, né, isso como ideal. Isso como ideal. E que isso cresça cada vez mais. E que não seja só no campo, no mesmo ramo, mas que outras possam também. O dia que eu quiser, por exemplo, um sapato, que eu possa comprar de uma cooperativa que pratique aquilo. Quando, por exemplo, hoje muitas pessoas, a Luísa, eu já comprei aquelas sacolas descartáveis lá no supermercado para trazer as coisas. Mas tem empreendimento que fabrica isso em São Bernardo, que pega hoje aqueles banners que são jogados fora, eles pegam aqui e fazem bolsas para justamente fazer. Então, em vez de comprar no supermercado, exatamente, a Volkswagen, a empresa lá. Então, não só para fazer mochilas, para fazer sacolas, um monte de coisa, bolsas. Então, a busca do movimento é para que isso se expanda para todas as áreas. Mas a gente precisa começar, né? Por isso que às vezes a gente vê produto reaproveitado. Sim, isso né? mesmo. Reciclado. É isso mesmo. Reaproveitado. Você sabia que hoje, assim, na sacola, numa bolsa, assim. hoje, difícil não ter, mas toda casa hoje tem, nem que seja pequenininha, existe um varal. Você pendurar roupa. Existe um empreendimento em Diadema que faz corda de varal com PET, garrafa PET, reciclado. Pega a PET e faz. E tão resistente quanto? Eu já usei, já comprei deles. Acho que Eles duram um pouquinho menos, é verdade, do que um comum, do que esse diabetes familiar. Ele tem uma vida útil um pouco menor, mas dura pra caramba. E eles vendem. Então, em vez de eu vou lá comprar o varal, eu vou ter que comprar deles, que eles produzem. Né? Hoje, garrafa PET, tem um empreendimento que já está em vias de começar a produzir tecido, com garrafa PET. Tecido, é uma máquina que tem, parece que 10 ou 15% de algodão, o resto é tudo PET. Então já tem uma tecnologia desenvolvida para isso. Então, ou seja, tem uma série de coisas acontecendo aí e que a gente precisa se dar conta disso. Em Minas mesmo tem uma fábrica de vassoura PET. Aqui também tem. Mas é ótimo. Aqui também tem. Nem aqui assado. Acho que é Diadema tem. Nossa, pra você varrer o quintal, aquilo ali, ó, a dura. Dura. Eu compro, quando eu compro lá, isso é de ano em ano, lá que eu compro pra roça, eu vou em Montes Claros só pegar aquela vassoura, porque ela é muito boa aquela vassoura. E é simplesinha, sabe? São as coisas cortadas e pregadas, e eles fazem ali bonitinho, e aquele é uma coisa muito boa, aquela vassoura. Você já viu? eu sei, eu já vi. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, é o que a gente, no meio que a gente acertou, que a gente vem conversando. Por exemplo, eu vou dar como se fosse eu, mas não sou eu, mas como se fosse eu. Mas eu trabalho com isso porque
me manter. Como que eu vou fazer uma cooperativa, como fazer, por exemplo, todo o meu rendimento eu invisto lá? E como que eu vou sobreviver? Se eu tenho que esperar, que tempo que eu tenho que esperar para me retirar o meu sustento dali? Porque o nosso tempo a gente vai, né? Existem várias formas de você resolver esse problema. Eu vou pegar uma grande empresa para você transportar a mesma ideia para um empreendimento pequeno que nem vocês. Eu vou usar a Uniforja novamente como exemplo. Como é que a Uniforja faz? A Uniforja tem 600 e poucos cooperados. Na Uniforja, todas essas pessoas que são cooperadas, cada uma delas tem uma função dentro da empresa. Lá você tem operador de máquina, operador de empilhadeira, você tem engenheiro, você tem secretário, você tem faxineiro, você tem uma série de coisas. Como que eles fazem? Cada dessas pessoas recebe o seu salário conforme o mercado. Conforme o mercado. Se o engenheiro no mercado ganha 10 mil reais, ou 5, ou 10, ou 5, ou 3, não sei, 10 mil reais, a Uniforja paga para o seu engenheiro 10 mil reais por mês. Se no mercado, dependendo da função, até paga um pouquinho mais. Você tem lá o faxineiro, se o salário dele é 1.000, 1.500, eles pagam 1.500 para ele. Então ele tem o seu salário. Todos têm o seu salário. Todos têm o seu salário. Se o presidente de uma empresa do mesmo porte ganha X, o presidente da Uniforja ganha aquele, se é 20 mil, se é 15, se é 10, ele ganha aquele X. Então todos lá ganham, têm o seu salário. É a sua função. É a sua função e o seu salário conforme a sua função. Só para concluir, eu vou chegar no que a senhora falou. Aí, qual é a diferença de uma empresa convencional com a cooperativa deles? A empresa convencional tem lá o patrão que fica olhando lá para ver quanto que ele vai lucrar. Eu estou de olho, vou lucrar 100 milhões, quanto que eu vou lucrar? A cooperativa é diferente. Todos ficam olhando, todos olham, e todos sabem o faturamento mês a mês, ficam olhando lá, opa, se é tanto, se é 6, isso aqui vai dividir por 600, eu vou ter tanto aqui. E você começa a fazer conta, porque ali não tem aquele dinheiro que fica com aquele montante que eles conseguem, é dividido igual entre os 600, é igual. Se são 600, teve 600 milhões, então é 1 milhão para cada um. Não é proporcional. O cara que ganha 10 mil reais e o cara que ganha 1.500, não vai ganhar, o que está ganhando 1.500 não vai ganhar menos do que ganha 10 mil. É igual. Então essa é a diferença. Transportando essa ideia para um empreendimento pequeno, todos têm que compreender, né, o estágio de cada um. Tem pessoas, né, que tem condição de produzir mais e melhor em escala do que o outro. Por exemplo, cabe ao grupo conversar sobre essa coisa. O grupo tem que decidir. Não é uma pessoa que vai chegar e dizer, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ganhar menos. O grupo pode, olha, entendendo que esse trabalho que você fez, você produziu mais, então você ganha um pouco mais do que nós. Então, pode ter esse acordo. Vamos lá. Mas sempre tem que ter uma divisão. Então, vamos tentar imaginar. Vocês ganharam lá, sei lá, 10 mil reais no trabalho que vocês fizeram. Tem 10 pessoas que fizeram isso. Vamos lá, estou tentando fazer um exercício aqui. 10 pessoas fizeram. Vocês têm que tirar o seguinte: quanto foi que nós gastamos? Tanto. Então 10 mil passou para ser 8. Sei lá, estou chutando aqui. Bom, 8 mil. Quantos por cento daqui vai ficar para o fundo da cooperativa, do empreendimento? 10%? 5%? 20%? 30%? O grupo decide. Não, é 10%. Então, Dos 8. 8,10%. fica quanto? Fica 800. 800 está aqui, isso aqui ninguém mexe. Isso aqui é da cooperativa. Quanto
aqui é para nós, como é que fala? Fundo rotativo, né? Fundo rotativo, que é para comprar coisa, farinha, comprar o açúcar, tem que ter um fundo rotativo, é mais 10%, Mais 10%. aí fica aqui. Bom, aí isso aqui é a sobra. Aqui é a sobra. Vocês podem dividir isso proporcional se vocês entenderem que o trabalho não foi feito igual, foi feito proporcional. Mas o grupo tem que dizer, não pode ser uma pessoa impor. Eu quero tanto porque eu fiz mais do que vocês. Não pode. Se o grupo entende, não, é justo. É justo que seja assim, grupo. Você concorda. Então, distribui. Não há problema. Não há problema. Pode ser, repito, desde que isso seja decidido em grupo. Lembra aquela discussão celular? Se o grupo quiser acolher dessa forma, pode. Se não, não. O grupo tem que ser soberano. Mas foi isso que não aconteceu. É só um exemplo aí que você Para Ele falando, a pessoa também tem que ter o bom senso, dá para reconhecer que o outro trabalha mais que ela. Então, certo? Se Quem trabalha mais que aquela pessoa? Nossa, eu trabalhei pouquinho, então. Põe isso, como ele falou, põe isso no grupo e coloca, vai ser assim. O ideal, mas nem sempre o ideal é possível. O ideal é todo mundo fazer tudo junto, igual. O ideal é isso. Pegou uma festa, o que nós vamos precisar para a festa? Elenca lá. Isso. Dia tal, de tal horário, todos nós vamos fazer isso para atender isso. Cada um com as suas potencialidades, com seus dons e tudo mais. Isso é ideal, mas esse ideal nem sempre é possível. Como não é possível, não forja. Pelo tamanho que ela é. Como não é possível, não divide. O divide também não é possível. Então, tudo conversar. Tudo vai conversar. Se o grupo entender que é assim, tudo bem. O que não pode é alguém apontar o dedo e dizer eu quero assim porque eu sou melhor. Porque aí desmontou tudo. Aí desmontou tudo o negócio. Aí trabalhou tudo. Porque uma pessoa só dá ordem, não, a ordem é minha. Não, tem que ser assim. Não tem que ser assim, tem que saber se E as pessoas podem reivindicar dentro do grupo, não tem nada de errado com isso. A pessoa coloca isso. Agora, o que não dá é a pessoa, porque o grupo não me ouviu, então não serve mais nada. Então eu paro, eu não vou fazer mais, aí também não dá, né? A pessoa tem que saber ganhar